Na página 135, o crescimento das cidades e os impactos ambientais, vocês vão observar bem a imagem aí ao lado, né? É um que? Um descarte irregular de lixos, resíduos sólidos, né? De forma geral, o crescimento das cidades, ele traz para nós diversos problemas socioambientais e, ao mesmo tempo, prejudica os elementos da natureza, como os rios, os solos, as pessoas, porque a poluição ela contamina os recursos naturais e pode gerar problemas de saúde, certo? Na página 136, nós vamos ver o descarte de resíduos produzidos tornou-se um grande problema porque diariamente são produzidas toneladas de lixo no Brasil. Então, observe o gráfico 1 abaixo. Isso gera dois desafios: o descarte, a coletar e descartar os resíduos. Olha no gráfico 1. Toneladas por dia de lixo. Então, gerados no Brasil são 214.868. Coletados são só 196.050. Quer dizer, muitos lixos ficam jogados nas ruas, nos rios, nos terrenos vazios, certo? O segundo gráfico, Brasil, destino do lixo coletado. Bom, vão para o aterro controlado, que é o ideal, né? São 22%, né? Para o aterro sanitário vão 59%. Ainda vão para o lixão 18%, o que deveria ir tudo para o aterro controlado, né? Então é uma outra questão socioambiental, que é a poluição do solo, dos lençóis freáticos, né? Outra questão socioambiental problemática do crescimento das cidades é a ocupação de lugares inadequados para a construção de habitações, como terrenos inclinados, margens de rios e lagos, locais com pouca ou nenhuma infraestrutura. Essa situação, elas são muito comuns, essas situações, em cidades grandes, né? A ocupação de terrenos impróprios e inseguros é consequência do quê? Da desigualdade de renda e social. Então, áreas com oferta de infraestrutura de qualidade têm um custo muito elevado, né? E pessoas de baixa renda procuram recorrer a lugares mais baratos, mas também inseguros, que resultam muitas vezes em tragédias, como perda de materiais e de vidas, como o desmoronamento dos morros, com muita chuva, acaba matando, destruindo casas, matando as pessoas, as enchentes deixam as pessoas desabrigadas, sem nada, perdem tudo, né? Então, na página 137, a questão 1. Escolha a alternativa que indica a diferença entre o descarte de resíduos sólidos em lixões e aterros. A alternativa correta é a letra C. O descarte de resíduos sólidos em aterros sanitários demanda cuidados com o solo, enquanto o descarte nos lixões não pressupõe ações que atenuem a contaminação do meio ambiente. Aponte 3 ações no seu cotidiano que pode reduzir a produção de lixo. Bom, uma das ações é a gente usar menos material descartável, né? Outra seria reutilizar objetos que nós compramos no lugar de jogar ao lixo, né? E uma outra é separar para reciclagem. Se a gente conseguisse fazer essas 3, também pode comprar materiais biodegradáveis, aquele que desmancha na natureza sem prejudicar o ambiente. Bom, na página 138, nós vamos ver as cidades e as suas diferentes funções. Bom, as grandes cidades, elas são muito complexas. Nelas são desenvolvidas diversas atividades econômicas, políticas, religiosas e culturais. Bom, algumas cidades se especializaram em certas funções de serviço, destacando-se nacional e mundialmente, né? As funções das cidades, elas podem variar. Por exemplo, em Brasília, foi projetada para ter função administrativa do nosso país, né? Onde está a capital do nosso país. Outras cidades assumem um papel bem específico na economia, cumprindo sua função de portuária, né? As cidades portuárias, ou industrial, por exemplo.
Como exemplo de cidade portuária, nós temos Santos, no estado de São Paulo, que possui o maior porto do país, né? Grande parte da economia da cidade depende das atividades relacionadas, então, a esse porto. O país inteiro manda mercadoria para ser exportada para o porto, né, de Santos. Também existe a cidade de Camaçari, na Bahia, onde existe um parque industrial. Olha, observam aí para vocês o Porto de Santos na imagem e o Parque Industrial em Camaçari, na Bahia. Outros locais também se destacam por ser patrimônio cultural ou mesmo natural. Possui uma vocação turística, né? Bonito em Mato Grosso do Sul, né? Tem grande parte da sua economia em torno da exploração das suas belezas naturais. Olinda em Pernambuco, né? Por causa da arquitetura. Essas cidades também dependem dessas funções. Elas oferecem uma diversidade de serviços e cumprem outras funções, né? É possível observar que uma mesma cidade, diferentes porções de território podem desenvolver atividades distintas. Em uma mesma cidade pode ter várias coisas. Bom, olha que linda cachoeira em Bonito, né? Mato Grosso. Por isso que é um ponto turístico, né? Olha o Festival Popular em Olinda, no Pernambuco. Vive lá, assim, com muita gente nesse período, né? Bom, como é o funcionamento das redes urbanas? As cidades, elas estão distribuídas por todo o território brasileiro. Existem aquelas que, de tão próximas, parecem formar apenas uma. E outras que ficam muitos quilômetros de distância. Então, estando próximas ou não, as cidades estão concentradas porque pessoas, mercadorias, automóveis e outros bens circulam entre elas diariamente, criando relação de dependência. Então, elas são bem conectadas, igual Três Corações e as cidades vizinhas são conectadas, né? Então, no mapa da página 140, né, a gente vai ver as cidades representadas por símbolos. Esses símbolos, eles possuem formas e tamanhos diferentes que representam cidades com população maior ou menor, certo? Tem um esquema na página 139 que a gente percebe a estrutura de uma rede com pontos conectados. Se fosse procurar os lugares com mais conexões, eles seriam os pontos maiores. Perceba-se que todos eles fazem parte de uma rede com trocas, mas alguns fazem mais trocas do que os outros. Em cidades maiores, com mais recursos, faz muito mais trocas do que as cidades menores, certo? Na página 140, olha o mapa. O mapa é da Rede Brasil, Rede Urbana. Então, nós temos o quê? Regiões de influência aqui, ó. Vamos ler primeiro embaixo a legenda. As regiões de influência. Nós temos Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Brasília. São todas capitais, né? Depois nós temos aqui hierarquia de centros urbanos, né? Grande metrópole nacional, aí vem o desenho mais escuro, que é São Paulo, né? Depois nós temos metrópole nacional, que nós temos vários observando lá, né? O Rio, Brasília. Nós temos capital regional A, capital regional B, capital regional C, centro subregional A, centro subregional B, centro de zona A e centro de zona B. Bom, o que é uma metrópole? Nós já estudamos o que é uma metrópole, né? É uma cidade com grande população, destaca, assim, atividades econômicas, né? Possui diversos tipos de serviços, lá atende, né, a parte da saúde, do emprego, né, do comércio. E aí ganha esse nome por quê? Porque em decorrência da extensão dela, tem muitas cidades também ao seu redor, né? Há intensos fluxos entre as cidades, né, brasileiras. Para entender esses fluxos ocorrem, pense nas viagens aéreas e rodoviárias que são diariamente e que levam passageiros e cargas para todo o território nacional, né? Então, a partir do mapa, o que significam os polígonos?
esses polígonos nossos aqui, ó, que significam os polígonos a partir desses mapas. Bom, os polígonos eles representam as cidades consideradas metrópoles, né? Porque há diferentes cores entre os polígonos. Elas representam a importância da influência exercida pelas cidades, né? Quanto as cores são maiores, mais fortes, e o desenho maior tem mais influência em relação às outras cidades, como São Paulo. Então, para que as cidades estejam sempre conectadas, nós temos que ter os meios de transporte e as vias de circulação, né? São essenciais para isso, para fazer o transporte de mercadorias, de pessoas, né? Então, o transporte ferroviário utiliza linhas férreas. Aqui em Três Corações a gente tinha e está desativado, né? Pelas quais se deslocam os trens, os metrôs no Brasil. Esse modelo de transporte não é mais muito utilizado, ou seja, muito eficiente para deslocar grandes volumes de cargas, como minérios e produtos agropecuários, certo? As linhas de metrôs em lugares do mundo, além de interligar os bairros de uma mesma cidade, interliga também as cidades próximas. Dessa forma, esse tipo de meio de transporte, ele facilita, né, os deslocamentos diários de pessoas entre as cidades, intensificando as relações entre elas, né? A gente vê muito isso, a estação, no caso São Paulo, né, que tem as estações de metrô. Também no Paraná nós temos o trem que vai para a cidade portuária, né? Nós temos também algumas cidades interiores, o trem que ainda faz o carregamento de algumas fábricas, algumas empresas, minérios. A maior parte dos fluxos, né, entre os municípios brasileiros, ela ocorre por meio de rodovias, né, que são as estradas. Então, todo o território nacional, ele é cortado por rodovias, onde se deslocam carros, caminhões, levando pessoas e cargas diariamente, né? No entanto, a maior concentração de rodovias nas regiões Sudeste e Sul, tanto pela intensa ocupação da população, quanto pela economia, né, que apresenta maior desenvolvimento de serviços e bens, dependendo desse tipo de transporte para o escoamento de produção dos produtos, por exemplo. Então, Brasil, rodovias em 2017. Nesse mapa, nós vamos observar que existem muitas rodovias. Esses pontinhos vermelhos no mapa são as rodovias, né? Poucos estados têm poucas rodovias, como Amazonas, o Pará, né, Amapá, essas cidades, Acre, tem muito pouco. Onde está mais concentrado? Na nossa região e na região sul, região sudeste e região sul, principalmente, né, no estado de São Paulo. Bom, que tipo de rodovias estão representadas no mapa anterior, né? Essas rodovias são pavimentadas. As rodovias estão distribuídas de que forma no território brasileiro? Escolha as palavras do quadro abaixo para completar a frase. Então, nós temos Sul, Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós vamos completar assim. As rodovias estão distribuídas por muitos locais do território brasileiro, mas concentradas nas regiões Sul e Sudeste. Outra forma muito eficiente de conectar cidades são, sobretudo, aquelas que estão muito distantes, é por meio de aeronaves, né? Na maioria das cidades médias e grandes existem aeroportos, dos quais partem voos para diversas regiões do país e do mundo. Isso faz o quê? Permite que em um intervalo curto de tempo, pessoas e mercadorias possam deslocar entre cidades e países, né, gente? O transporte aéreo é o mais indicado para deslocamentos rápidos, né? E de longa distância. Como o seu custo é geralmente alto, quando comparado a outros meios de transporte, no caso das mercadorias, apenas aquelas de maior valor são deslocadas por esse tipo de transporte, né? Mas a gente gasta muito menos tempo, né, fazendo uma viagem aérea do que uma viagem, né, de carro. Bom, na página 144, nós temos as interações entre o rural e o urbano.
né? Além das ligações existentes entre as cidades, há também as ligações entre o meio urbano e o rural de um mesmo município ou de diferentes municípios, né? Essas interligações elas ocorrem de diversos modos. Uma das mais evidentes é a troca entre os produtos produzidos nas áreas rurais, né? Como a gente conhece lá, a carne bovina, o feijão, o milho, o arroz, né? E os produtos que a gente precisa, né? A zona rural precisa na zona urbana, que são produtos também muitas vezes hortaliças, frutas, grãos, alimentos industrializados, esses alimentos, há uma troca, né? A população rural vai na cidade, compra produtos necessários para eles e vice-versa. A população urbana compra da zona rural os produtos produzidos lá, certo? Então há uma interdependência entre o campo e a cidade. É a presença também de máquinas agrícolas no campo. Os maquinários são projetados e produzidos onde? Nas cidades e usados no meio rural, certo? A produção do álcool, por exemplo, né? A produção da cana-de-açúcar é na zona rural. Já a produção, né, do álcool, do etanol, são indústrias, fábricas, onde? No meio urbano, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma imagem do agronegócio, colheita, mostrando direitinho o etanol, a produção lá. Nós temos a produção da cana, depois vem a colheita, né? A produção e a colheita. Aí vai para uma refinaria na zona urbana. De lá é armazenado e distribuído. Aí caminhões levam para onde? Para postos de abastecimento, né? Portanto, a gente percebe que a produção industrial depende do uso de matérias-primas. E essas matérias-primas, elas são produzidas onde? No campo ou extraídas da natureza. Assim, como a produção no campo necessita de produtos e serviços como bancos, correios, hospitais, que estão nas áreas urbanas, de modo geral, a obtenção de produtos e serviços que consumimos diariamente é possível graças às atividades da onde? Do campo e da cidade. Essa relação entre os dois, né? O campo e a cidade. O campo e a cidade também estão conectados por meio de comunicação, como a rede de telefonia, a internet, atualmente, né? Acesso à internet no campo, ele cresce de 1.790% nos últimos 12 anos, né? Hoje estão conectados mais de 1.400.000 de produtores rurais e a internet virou uma ferramenta importante para os negócios, né? O campo é o escritório da produtora Etsy Souza, que produz plantas ornamentais em uma chácara no distrito de Iguatemi, em Maringá, no Paraná. Pela internet, ela vende para todo o canto do país. Graças às redes sociais, as plantinhas estão sendo vendidas não só para o Brasil inteiro, mas para até outros países, como Paraguai, Argentina. E toda essa transação entre a produtora e os clientes é feita através da internet, certo? Então, explique como o uso da internet tem aproximado o meio rural do meio urbano, né? Então, o produto rural pode obter diversas informações, além de vender seus produtos para as pessoas que estão em diversos locais, inclusive em diversos países, né? O consumidor urbano passa a ter acesso a canais de comunicação direto com os produtores rurais, acompanhando mais de perto a produção dos alimentos orgânicos, etc. Bom, assinale a alternativa que mostra 3 interações entre os meios rurais e urbanos. Seria a letra C, ó. Máquinas na zona rural, venda de alimentos do campo para a cidade e o deslocamento diário das pessoas das duas áreas. Bom, vocês vão ler da página 141 até a página 152 e fazer todas as atividades para a próxima aula. Beijo e até a próxima aula.